Áudio 19, apêndice do livro Soldado de Cristo. Versículos sobre nossa autoridade sobre Satanás. Áudio Se 18, você memorizar os capítulo seguintes 18, versículos, a batalha eles final, se livro transformarão em O armas Soldado para o de seu Cristo, arsenal. Arturo Estes Alves. foram tirados No da edição capítulo revista e inicial, atualizada. falamos da Mas natureza decore, desse na conflito versão que que nos você envolve costuma a usar. todos Efésios 6, inevitavelmente. 11, 17. É a luta entre a luz e as trevas, de toda a entre o bem armadura e o de mal, Deus para poder entre Deus e ficar Satanás. contra as Mas como ciladas do está diabo. evoluindo a batalha? Tomai também o Qualquer capacete da pessoa que salvação tente fazer uma e a espada avaliação do imparcial Espírito, que é a palavra deveria de ser Deus. desculpada, Lucas 10, caso concluísse 18 a que o 19. diabo está vencendo Eu sem via nenhum Satanás esforço. caindo do céu Mas como quem relâmpago. estuda a profecia bíblica Eis aí não se vos surpreende dei nem se desanima. autoridade Ele sabe que sobre Deus todo nunca o poder do prometeu inimigo que o e nada evangelho absolutamente vos causará dano. cristianizaria o Tiago mundo aos 4:7. poucos. Ele sabe Sujeitai-vos, que no portanto, a momento Deus, Deus tem por mas objetivo resisti ao separar do diabo mundo e um ele povo fugirá de chamado vós. Igreja para Cristo. Colossenses 2:15. Atos 15, 14, Despojando os 1 principados e Pedro as 2, 9. potestades, Ele publicamente os sabe expôs que ao enquanto desprezo, Deus estiver triunfando cumprindo esse deles na cruz. propósito, muitas vezes com movimentos 1 poderosos João de seu 3:8. espírito, Para a isto se situação do mundo manifestou o Filho de continuará Deus, piorando, para com destruir aumentos as de obras do tribulações, diabo. anarquia e maldade. Hebreus 2, Mateus 14, 15. 24, 4 Para a 12, que, por 2 sua morte, Timóteo 3, destruísse 1 a aquele que 5, tem o 12 e poder da 13, morte, 2 a saber, o Timóteo diabo, 4, e 3, livrasse a 4. todos que, Então, pelo pavor da como vai morte, acabar tudo estavam isso? sujeitos à Imagine escravidão um por jogo toda a de vida. xadrez, 1 bem João versus mal, 4:4. em que o mal Maior é parece aquele que estar está em vós dominando o do tabuleiro, que aquele que mas está o no bem mundo. está tranquilo, Apocalipse aguardando 12:11. aquele momento Eles, pois, o estratégico venceram em que moverá uma por peça causa dizendo do ao mal: sangue do Cordeiro e checkmate. por causa Sim, da palavra é do Deus, testemunho que não deram. Satanás, quem Mateus dará o último lance. 12:29. A Como pode prometida alguém volta entrar de na Jesus casa do Cristo ao valente planeta e Terra roubar-lhe dessa os vez, bens, não sem em primeiro humildade e amarrá-lo, obscuridade, e então mas com uma lhe escolta de miríades de saqueará a anjos, casa? na mais Mateus 18, deslumbrante 18 a 19. demonstração de Tudo poder o que e ligares na terra esplendor que terá o mundo sido já viu. ligado no céu, e tudo o Tanto que no Antigo desligares como na no Novo terra Testamento terá sido sobejam desligado no céu. predições Se sobre dois esse dentre grande vós evento. sobre a Aliás, terra há muito mais concordarem a respeito profecias de acerca da qualquer segunda vinda de coisa. Cristo do que da primeira. Fim. Será a confirmação de todo o plano divino de redenção, pois envolverá o destronamento de Satanás e de todas as suas hostes. O livro de Apocalipse nos apresenta o devido clímax de toda a Bíblia, pois seu tema central é essa batalha final e os eventos que conduzem a ela. Embora os cristãos concordem basicamente quanto à realidade da volta de Cristo, há diferenças consideráveis na interpretação das profecias. Boa parte delas é obscura, comportando mais de uma interpretação, especialmente o livro de Apocalipse, com seu vivo simbolismo. Deus poderia ter deixado tudo perfeitamente claro, portanto, deve haver uma razão muito sábia para não o ter feito. Estamos lidando com a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. 1 Coríntios 2,7. De modo que nenhum computador, seja mecânico, seja humano, é capaz de nos fornecer respostas corretas. Precisamos nos limitar ao ensino do Espírito Santo, a fim de nos guardar das especulações humanas. Neste capítulo, trataremos de fatos básicos e não de detalhes controvertidos. Ao final de sua vida terrena, Jesus falou aos discípulos sobre sua partida para a morada do Pai, a fim de preparar-lhes lugar. Então acrescentou: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14:3. Essa promessa não se cumpriu quando Jesus voltou para eles na ressurreição, nem em sua vinda na pessoa do Espírito Santo, nem em sua vinda para junto deles
na morte. O que Jesus quis dizer ficou claro no Monte das Oliveiras. Ao abençoá-los, Jesus separado deles, os discípulos o viram subindo para o céu até ser encoberto por uma nuvem. Quando ainda estavam olhando para o alto, com uma tênue esperança de que ele reaparecesse, foram surpreendidos por vozes próximas. Esse Jesus, disseram os dois anjos, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o vistes subir. Atos 1:11. Esse Jesus, não Deus o Pai, nem mesmo Jesus na pessoa do Espírito Santo, mas o próprio Jesus virá. Isso significa que sua volta será pessoal. Além disso, voltará do mesmo modo. Jesus os havia deixado num corpo real, pois Tomé foi convidado a colocar a mão em seu lado ferido. Portanto, sua vinda será física. Depois, lemos em Apocalipse: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Isso significa que sua vinda também será visível. Há uma profecia que dá a entender que Jesus voltará à terra no ponto exato de onde partiu. O Monte das Oliveiras, Zacarias 14:4. Deus revelou a Paulo que em sua primeira fase esse grande evento envolveria um arrebatamento dos santos, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos. Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16-17. Concluindo o grande capítulo sobre a ressurreição do corpo, Paulo declara: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51-52. É claro que essa mudança não se refere à transformação moral ou espiritual, mas ao nosso corpo ressurreto. É nesse sentido que seremos feitos à semelhança de Jesus Cristo. Filipenses 3, 20-21, 1 João 3, 2. A mudança será instantânea e permanente, adequando-nos para uma nova forma de existência, na qual viveremos para sempre, na presença do Senhor. Para o mundo, qual será o significado da segunda vinda de Cristo? Para os que o rejeitaram, significará julgamento. Em suas parábolas, Jesus ensinou muitas vezes que sua vinda no final dos tempos significaria punição e destruição dos ímpios. Mateus 13, 40-42, 49-50, 25, 41-46. Paulo referiu-se à vinda do Senhor como sendo uma chama de fogo para punir os ímpios e os impenitentes com eterna destruição. 2 Tessalonicenses 1, 6-9. Essa grave perspectiva deveria nos despertar e nos induzir a alcançar os demais, enquanto a graça ainda estiver mantendo a porta aberta. Para os soldados de Cristo, que estão sendo relapsos ou desleais, qual será o significado da segunda vinda de Cristo? Jesus alertou seus discípulos repetidas vezes de que sua vinda será repentina e inesperada, como um ladrão durante a noite. Lucas 12, 39-40,
1 Tessalonicenses 5:2. Por essa razão, deveriam vigiar e orar para não serem surpreendidos como o restante da humanidade. Lucas 21, 34 a 36. A ordem para vigiar é agora mais necessária que nunca, pois a tentação de adormecer é muito maior quando o dia está quase raiando. É evidente que alguns vão estar despreparados para esse encontro repentino com o Senhor. Senão, como justificar tamanha repetição de advertências? Tanto os evangelhos como as epístolas nos ensinam que, em seu retorno, Jesus julgará o caráter e a conduta de seus servos, dando-lhes tratamento condizente. Mateus 25, 19. Lucas 19, 15. Romanos 14, 10 a 12 e 2 Coríntios 5, 10. O soldado que tiver sido desleal, for culpado de conduta reprovável ou não estiver preparado, só pode esperar uma repreensão do comandante, perda de privilégios, além de exposição e tratamento adequado de seus erros. Lucas 19, 22, 1 Coríntios 3, 12 a 15, 1 Coríntios 4, 5 e Colossenses 3, 25. Essa é a razão pela qual João nos urge a permanecer em Cristo, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. 1 João 2, 28. Não é de estranhar que João fale desse grande evento como uma esperança purificadora. 1 João 3, 3. Qual será o significado daquele dia para o soldado cristão leal, que não acumulou pecados inconfessos, que se manteve alerta, vigilante em oração, aguardando o aparecimento do comandante? Esse soldado estará em condições de olhar a face do mestre, ver seu sorriso de aprovação e ouvi-lo dizer: muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25, 31. Todo o trabalho e as lágrimas, as tristezas e os sofrimentos que teve de suportar serão como nada diante da suprema alegria daquele momento. O melhor de tudo será desfrutar da presença do Mestre para sempre, ser co-herdeiro de seu trono e sua glória. Romanos 8, 17. Finalmente, o que significará aquele dia para o próprio comandante? Já faz 2000 anos que ele está esperando seus inimigos serem colocados por estrado dos seus pés. Hebreus 10, 12, 13. Será, portanto, a hora do cumprimento, quando a vitória conquistada na cruz será ratificada perante todo o universo. Isaías 53, 11. Será o dia de sua coroação, pois ele não será apenas visto por todos os olhos, como se exigirá que se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses 2, 10 a 11. Talvez sua maior alegria seja ver em seus santos glorificados o fruto do penoso trabalho de sua alma, e isso o deixará satisfeito. Isaías 53, 11. Conta-se que mãe e filha recusaram-se firmemente a render ao imperador romano a lealdade devida a Cristo. Os romanos lotavam o Coliseu no dia em que foram levadas à morte. Houve um momento de silêncio enquanto as duas permaneciam sozinhas no centro da arena. De repente, do alto da galeria ressoou uma voz vibrante, vigorosa, cortando o grande anfiteatro. Maranata! 1 Coríntios 16, 22. Palavra aramaica que significa: vem, nosso Senhor. Uma senha secreta da igreja primitiva. A multidão
se voltou para ver de onde vinha aquela voz impressionante. Mãe e filha levantaram a cabeça e um sorriso sobrenatural iluminou-lhe a face. Então, com um rugido, os leões caíram sobre elas e duas das guerreiras mais destemidas de Cristo acabaram de travar sua última batalha. Essa esperança que sustentou santos e mártires em sua hora mais sombria fará o mesmo até o fim dos tempos. Os homens podem tirar a posição, as propriedades e até a vida do cristão, mas não podem despojá-lo de sua esperança. Esperança de que Cristo certamente voltará, de que sua fidelidade será recompensada e sua fé confirmada, de que o fim será a vitória certa. Como diria Pedro, não são fábulas engenhosamente inventadas. 2 Pedro 1,16. Mas verdade certa e sensata. Deixa fecundar sua visão, fortificar sua fé, purificar seu coração e fortalecê-lo para a luta. E então, tendo lutado até o fim, você estará com Jesus, postado, vitorioso, no campo de batalha.